paz do Senhor, através deste vídeo eu desejo compartilhar com você um pouco a respeito da graça de Deus. E eu gostaria de fazer isso baseada em alguns versículos da carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2 e o versículo 11 e apenas a primeira palavra do versículo 12, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Se você for pesquisar, procurar em um dicionário sobre a palavra graça, você vai encontrar entre algumas definições 3 que eu gostaria de especificar aqui para você, que são as seguintes. Graça é um favor que se dispensa ou recebe, é uma dádiva, é um dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. E a graça, nós sabemos, nós compreendemos que é um favor imerecido que Deus nos concede através do seu Filho. E Deus faz isto pelo seu incrível amor, pelo incondicional amor, pelo ousado amor que Ele tem por mim, que Ele tem por você. E o que eu acho mais incrível desse amor é que, como a palavra lhe diz, através do seu amor, essa graça, ela se mostrou salvadora para todos os homens, não é para umas pessoas determinadas da sociedade, não é para um grupo específico de pessoas, não, mas essa graça é salvadora para todos os homens, e é através do seu Filho unigênito Jesus Cristo. E o seu amor nos alcança de tal maneira que a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor grande e infinito, incondicional, que nos permite nós sentirmos, nós termos em nossa vida a graça de Deus. E essa graça, como a palavra lhe diz, ela nos educa. E nos educa como? Eu gostaria que você guardasse 3 verbos na sua mente, no seu coração, sobre a graça de Deus. Porque ela nos educa a renegar, viver e aguardar. Como assim, Karina? A palavra ali do Senhor diz em Tito que a graça de Deus nos educa. E daí vem um verbo ali depois, que é o verbo renegar, que significa deixar de lado, renunciar, deixar para trás, abandonar alguma coisa. E ali a Bíblia diz que que nós devemos renegar a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, pela graça de Deus nós somos educados a nos afastarmos de tudo aquilo que nos afasta de Deus, a deixarmos de lado tudo aquilo que nos leva para longe de Deus. Podem ser amizades da sua vida, podem ser relacionamentos tóxicos que você está tendo, podem ser inúmeras outras coisas, a mentira, o engano, a falsidade e tantas outras coisas, vícios, redes sociais, tudo aquilo que está afastando você de Deus, que está fazendo com que você se afaste da presença do Senhor, com que a chama do Evangelho, do Espírito Santo na sua vida vá se apagando aos poucos. Então a graça de Deus nos educa a nós abandonarmos essas coisas, a deixarmos elas de lado, a não nos conformarmos com as coisas desse mundo, mas como diz lá em Romanos, a renovarmos a nossa mente e que nós abracemos a vontade do Senhor para a nossa vida e a educação que o Senhor nos dá através da sua graça. E depois a Bíblia diz ali vivendo, ou seja, aparece o verbo viver, e nos ensina que através da graça somos educados a viver no presente século, nessa sociedade do século XXI, onde nós estamos neste momento da história da humanidade no mundo, de 3 maneiras: de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. Ou seja, a graça de Deus nos educa a nós vivermos neste mundo de maneira equilibrada, de maneira prudente, de maneira direita, de maneira devota ao Senhor, e nos educa a nós então sermos sal e luz na terra, que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, as pessoas possam enxergar Cristo através de nós, possam ver que em nós há algo diferente, que nós sabemos que a presença do Senhor na nossa vida, a presença do Espírito Santo habitando em nós. Então a graça nos educa a nós vivermos dessa maneira na
terra, que é onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, possam saber que nós somos cristãos, que nós seguimos a Cristo e que nós somos educados então pela sua graça nas nossas atitudes, na nossa maneira de viver, naquilo que nós escutamos, naquilo que sai da nossa boca, naquilo que nós vemos, da maneira como nós nos comportamos, da maneira que nós somos educados pela graça de Deus. E por último aparece o verbo aguardar. E aguardar é estar à espera, é estar à expectativa de que algo aconteça. Então nos ensina a aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e do nosso Salvador Senhor Jesus Cristo. E então ela nos ensina a nós ficarmos na expectativa, a termos essa esperança do encontro com o nosso Senhor, do momento no qual nós o vermos face a face, já não vermos como em um espelho embaçado, mas o contemplarmos como Ele é. A graça de Deus também nos educa a aguardarmos isso. E ainda termina ali os versículos desse capítulo dizendo que Jesus, Ele se deu por nós. Ele se deu. Ou seja, ninguém tirou a vida de Jesus, Ele se deu em nosso lugar, Ele ofereceu a sua vida por nós para que essa graça nos alcançasse. E essa graça nos alcança até hoje. E essa graça deseja alcançar você, amigo, que quem sabe ainda não teve encontro com o Senhor. Essa graça, pelas palavras aqui que Paulo escreveu e que Deus deixou registrada para nós. Essa graça, ela se manifesta salvadora a todos os homens. Ela nos educa. Nos educa como? Lembre daqueles 3 verbos: se negar, viver e aguardar. E ela é oferecida através de Jesus Cristo, que se deu por nós, pelo infinito amor do nosso Pai. Deus abençoe a sua vida e lembre que Jesus ama muito você. E essa é a frase mais linda que nós podemos escutar, que nós podemos nos alegrar por ela. E eu deixo aqui uma frase também de Charles Spurgeon, um grande pregador do Evangelho, que disse o seguinte: a graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. Deus abençoe vocês.